Olá, galerinha linda! Hoje a professora Edilene está aqui porque nós vamos trabalhar uma sequência de atividades da história Os Músicos de Bremen. Empilhar é uma coisa que o maternal precisa muito fazer para trabalhar a coordenação motora. Pensando na história dos músicos de Bremen, que os personagens da história, eles ficaram em cima um do outro para poder assustar os bandidos que estavam na casa. Eles formaram uma pirâmide. E um dos personagens da história era o gato. Outro personagem da história era o cachorro, como nós vimos na outra sequência que eu enviei. Um dos personagens da história também era o galo, que tinha o sonho de se tornar também, de ir para Bremen e se tornar um cantor. Então, gente, qual é a proposta que nós vamos fazer a partir da história Os Músicos de Bremen? As crianças, elas vão pintar do jeitinho delas a gravura dos personagens da história, como vocês viram. Depois que elas pintarem, como é maternal, vocês precisarão recortar a gravura do personagem para colar na lata. Pode ser pote de vários tamanhos. Eu escolhi latas de leite. Então, colando aqui um personagem, tá vendo? A minha latinha de leite eu já tinha encapado, por isso eu reaproveitei, ok? Mas não precisa encapar, você pode usar a lata de leite para essa atividade sem precisar encapar, só pedir para a criança pintar do jeitinho dela os personagens da história, colar um personagem em cada lata. E qual é o desafio para o maternal? As crianças terão que empilhar as latas conforme a sequência da história. Quem ficava embaixo, crianças? Ah, o burro. Então, a lata do burro vai ser a lata que vai ficar primeiro. Quem ficava em cima do burro, vocês lembram na história? Ah, era o cachorro. E deixa a criança ir empilhando conforme os personagens da história. Em cima do cachorro ficava o gato. E a criança ela vai brincar de empilhar. E por último ficava, ó, pequenininho, porque é o mais leve. Então a gente diminuiu o tamanho da gravura de propósito, viu? E a criança vai empilhar conforme a história. Mas nada impede que você peça para que ela empilhe outros objetos além dos personagens da história. Também é muito bacana realizar, empilhar outros tipos de sucatas. Você pode pegar na sala de aula ou em casa e pedir para sua criança empilhar outros objetos. As crianças precisam para trabalhar a coordenação motora. Outra atividade bacana para continuar trabalhando a historinha Os Músicos de Bremen é a proposta de você fazer um bate-papo com a criança. Isso aí, conversando com ela. Ah, os personagens da história, o cachorro, o burro, o gato e o galo, eles quiseram ir embora porque eles já estavam velhos, não se achavam úteis. Mas, ó, crianças, tanto os animais quanto as pessoas, quando elas ficam idosas, elas precisam de carinho, de atenção. Pensando nisso, nós vamos para a atividade referente a esse assunto e você vai conversando com a criança. Eu fiz aqui 5 gravuras, as crianças pintaram. Depois que as crianças pintaram, ó, gravuras de um vovô, gravura de um bebê brincando com a bola, um adolescente,
uma criança de aproximadamente uns 10 anos, maior que o bebê, e a gravura de um bebê. Então, o que as crianças irão fazer? Chegou o momento de mais uma atividade legal, crianças. Então, a turminha do maternal vai formar uma banda. Para isso, junto com o papai e com a mamãe, vocês irão escolher várias sucatas e escolher um objeto para que vocês possam fazer o instrumento musical. A professora deu várias sugestões. Uma delas é pegar uma garrafinha de PET ou de suco, enfeitar com durex, bolinhas, pode pedir para a criança pintar com tinta, colar papelzinho picado, pode usar a criatividade. O meu, eu coloquei arroz e milho e fiz o chocalho, ok? Mas pode fazer o violão, pode usar a própria latinha do jogo para poder fazer a bateria usando o lápis e a latinha, enfeitar a latinha do jeitinho da criança e com um palitinho de picolé também fazer a bateria. Usa a criatividade, faz o seu instrumento musical e posta no grupo. Um grande beijo, fiquem com Deus!